As eleições brasileiras são o tempo em que o povo da civilização inteira se reúne para decidir qual criminoso vai ser o governador de sua nação pelos próximos 4 anos. Quem é que você escolhe? Anás, Caifás, Herodes, Pôncio Pilatos, César Augusto ou Faraó? Escolha. E se não votar, hein? Vai ter que pagar multa. Bom, pelo menos, né? Pelo menos Herodes ele só zombou de Nosso Senhor, né? Pelo menos ele não estava ativamente querendo matá-lo, né? Bom, mas pelo outro lado também Pôncio Pilatos, ele declarou que Cristo era inocente, veja bem. Veja só, ele lavou as mãos e não queria ser considerado culpado, né? César não fez nada. Bom, pelo menos Faraó não teve nada, não estava envolvido em nada disso, né? Pelo menos Faraó só também era um outro que era idolatrado como um deus pelo seu povo, né? É só você não votar no Sinédrio, pelo menos Anás e Caifás, esses aí nunca. Esses aí, certamente, você não vai querer votar neles nunca, mas acho que Faraó deve estar, né? Ou César Augusto, algum desses aí é o menos pior, né? É claro que o católico não é acomodado com votar no menos pior. Afinal, um católico deve ser de quê? De direita? De esquerda? É claro, isso é uma pergunta bem mal feita. É claro que, em um sentido ou outro, o católico deve apoiar o Estado católico. A Igreja Católica não é nem de direita nem de esquerda, vocês já devem ter ouvido isso 1 milhão de vezes. O católico não é partidário, ele é contra-revolucionário. E existe um sentido em que seria muito verdadeiro dizer que a direita de hoje é a esquerda de uns 20 anos atrás, mais ou menos. Isto é, a revolução tende a progredir. Esse fenômeno às vezes é chamado a janela de Overton, que significa que geralmente a esquerda vai ficando mais revolucionária e a direita vai andando junto com a esquerda nesse processo de agravamento da revolução. Então, é claro, a esquerda vai ficando cada vez pior e a direita vai ficando cada vez mais esquerdista. No mundo de hoje, existe uma pérfida direita alternativa também, aquela que tenta até criar uma estética católica tradicional para si, mas no final, de fato, tem umas tendências racistas e neonazistas, é muitas vezes evolucionista e tende para esse lado do racismo científico. E também existe a direita mainstream, né? A direita popular, a direita que é principalmente evangélica, sionista e anticatólica. E muitas vezes, até pior, esta direita popular acaba sendo até pró-aborto e feminista em certas instâncias. Ou seja, um homem de direita, conservador, defensor dos bons princípios, mas na verdade ele vai dizer: eu sou contra o aborto, exceto aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Existe também uma esquerda católica que é absolutamente modernista e teria sido excomungada em qualquer outro século, se não nos últimos 2. É claro que todos devem saber que as expressões direita e esquerda surgiram durante a Revolução Francesa, em que a esquerda representava os revolucionários mais radicais e a direita representava os revolucionários mais moderados. Ambos revolucionários. É bem claro, segundo as próprias preferências da Igreja e o seu proceder histórico por inúmeros séculos, que a monarquia é um sistema de governo ideal, porém ela não pode ser idealizada, idolatrada como um fim em si mesmo, como eu era antes de me converter, por exemplo. Porém, como o católico pode proceder para trazer a monarquia de volta, já é mais controverso. É óbvio que isso não pode ser feito com pecado, por exemplo, através de uma revolução injusta e sangrenta, algo que nós nunca poderíamos apoiar. Nós também sabemos que a República atual do Brasil é, de alguma forma ou outra, ilegítima, visto que ela surgiu de um golpe de Estado militar. Mas e nas eleições brasileiras? Como que o católico deve votar enquanto ainda existe uma república? Bom, é claro que um católico nunca poderia votar na esquerda, que já foi repetidas vezes condenada pelo magistério da Igreja. Uma esquerda que, muito
secreta e não secretamente apoia o aborto. E é óbvio que a direita é muito, muito, muito longe do ideal, mas acaba sendo um dever de obrigação, ou talvez votar branco ou nulo, ou votar na direita. É um pouco difícil ela ser pior que a esquerda. Aí caberia uma discussão teológica da qual eu não sou preparado para discernir se seria de obrigação do católico isentar-se e votar nulo, ou realmente votar na direita, embora ela ainda defenda pautas e coisas que são condenadas pelo magistério da igreja. Por exemplo, muitos direitistas vão ser ultraliberais, economicamente liberais e até mesmo vão defender contracepção e coisas que são condenadas pela igreja. Eu não sei até que ponto seria necessário se isentar, ou, por obrigação, ainda talvez, supostamente, ter que votar na direita mesmo assim para escolher o menos pior. Eu não sei, isso não cabe a mim, é um juízo prudencial que todos devem conferir com os seus padres e pastores. Mas esse é um problema, eu percebo que a bolha católica e muitos influenciadores se ausentam muito de falar de política de forma muito problemática, pelo simples fato de que é muito mais importante do que se dá crédito. Um católico não deve ser ideólogo, isto é, colocar uma ideologia política acima da sua fé. Toda posição política deve partir dos princípios primeiros católicos, isto é, da religião verdadeira. Daí surge essa linha de pensamento do que se chama de integralismo, que não tem nada a ver com o movimento integralista no Brasil nos anos 30, mas já precedia ele esse pensamento católico do reinado social de Jesus Cristo, de que o Estado deve ser católico, e isso nós cremos. Aliás, a igreja não condena necessariamente a democracia em si mesma. A igreja até ensina que a democracia pode ser feita de uma maneira católica, desde que ela seja uma democracia católica. Isto é, algo que nunca foi tentado nem realizado no mundo, na história ainda, embora uma monarquia católica ainda seja superior. Uma monarquia católica, é claro. Não vamos comparar a Roma pagã com o Brasil atual republicano. São muito parecidos em certos sentidos, mas nós não estamos sendo lançados aos leões ainda, né? Então, ainda é um bônus. Mas é isso, juízo nessas eleições, pensem bem, não percam amizades por causa de política e não se irem e cometam pecados mortais contra o 5º mandamento no seu coração por causa de um político. É claro, não vote no PT, por razões óbvias. Eu não sou capacitado teologicamente para dizer se você tem que votar nulo ou votar na direita, mas procure se informar com os seus dignos pastores. Fiquem com Deus, salve Maria.